Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. O mundo inteiro especula sobre o anúncio feito pelo Papa Bento XVI no último dia 11 de fevereiro. A decisão do pontífice em renunciar à missão de líder da Igreja Católica o tornará o primeiro Papa a abdicar o posto desde Gregório XII em 1415. Humildade ou coragem? Hoje vamos conversar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. O que o levou a tomar essa decisão? Como será o conclave e as expectativas para o novo pontífice? Então, não saia daí, o nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o apresentador do programa Questões de Fé, Padre José Cândido, o doutor em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho, e o chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Flávio Senra. E claro, você como sempre é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Mande um e-mail para nós, talvez melhor ainda, telefone 3209-0115. Padre Cândido, Paulo Agostinho e Flávio, boa noite. Boa noite, Márcio. Sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. E hoje para tratarmos de um assunto que está aí em voga, sendo especulado pela mídia, os diversos jornais, uns imaginando muito e outros com o pé no chão, analisando o momento histórico pelo qual a Igreja Católica está passando. Começaria com o Padre Cândido. Como que o senhor vê o pontificado de Bento XVI? Quais as principais características desses 8 anos que ele ficou como Papa? Bom, em primeiro lugar, parece que as eleições para Papa elas seguem um pêndulo. Um Papa com um pontificado longo e um com um pontificado mais breve. Depois de um pontificado longo de João Paulo II, era necessário que houvesse alguém, aliás, nenhum cardeal teria muita coragem de assumir, dado o brilhantismo do pontificado de João Paulo II diante do mundo. Não estou julgando o pontificado dele internamente, mas externamente foi um grande sucesso de mídia e assim por diante, até a morte dele. Ficava muito difícil um outro pontificado tão longo, então precisava de uma espécie de estágio, né, uma transição. E quem foi chamado para, como humilde servo, trabalhar na vinha do Senhor, como ele mesmo disse, na saudação inicial, foi Bento XVI. Eu classifico o pontificado dele como de transição, ele mesmo fala isso. Ele tinha uma certa experiência na cúria, mas é um grande intelectual, não é um político, não é um administrador, e isto fez com que ele sofresse muitos reveses, muitas dificuldades, inclusive pela sua incapacidade de lidar com a máquina tão complicada como a máquina da Igreja presente no mundo inteiro. Então, o pontificado dele se distingue por um alto nível de debate intelectual, que ele é considerado um dos maiores expoentes na Europa, e duas coisas que eu salientaria, que é a criação daquilo que se chama Átrio dos Gentios nas grandes cidades, nas grandes metrópoles do mundo, Paris, Londres, Roma e Nova York, onde ele criou um espaço onde pessoas de religiões diferentes, ateus e crentes aqueles que acreditam, possam debater, como o Areópago de Atenas, né, onde as pessoas se encontram para debater e ver o que pode ser comum a eles para a construção do mundo melhor. E o segundo ponto, e termino, é exatamente a criação de uma comissão no Vaticano para a nova evangelização, liderada pelo arcebispo, que nós lembramos, Rino Fisichella, exatamente, que é muito simpático, uma pessoa muito aberta e que está fazendo muito bem para a nova evangelização. Ok, nós vamos falar ainda daqui a pouco sobre o legado, o que ele deixa para a Igreja, né? Mas eu queria ouvir o Paulo. Como que você vê o papel do Papa na Igreja Católica, no mundo contemporâneo e também em diálogo com a sociedade? Qualquer líder, né, religioso, e no caso, né, de um Papa, ele tem sobre, né, a sua responsabilidade um rebanho imenso, né?
o grupo majoritário dentro do cristianismo ocupa um espaço enorme. E ele é símbolo de unidade. Acho que é a coisa talvez mais difícil, é justamente essa missão de ser unidade. Os nossos irmãos protestantes, eu tive muitos colegas, professores, diziam isso, né? Como é que vocês conseguem, né, nessa diversidade manter a unidade? Né? É difícil, né? Mas então é um grande desafio, né? Agora, a referência fundamental é Jesus. Eu acho que a grande expectativa, sempre o sonho, né, de todo cristão católico, é justamente que esse servo seja essa referência de espiritualidade. Então, eu acho que hoje na sociedade mundial, os desafios são muitos. Então, o mundo precisa de alguém que seja esse testemunho, Aliás, mais do que discurso. Você tocou num assunto muito interessante. Outro dia, uma senhora lá na paróquia se aproxima de mim e diz assim: Padre, pelo amor de Deus, nós estamos sem líder. Isso me motivou a dizer, no final da missa, o seguinte: nosso líder será sempre Jesus Cristo. Papa passa, bispo passa, padre passa. Agora, a causa do Evangelho e do Reino de Deus, essa eu acredito, não passará. E o Bento falou isso também. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. O Bento falou na hora da renúncia dele, falou: a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Ele é o pastor da igreja, não é o Papa. Ok, perfeito. Ele é uma figura humana, né? Enfim. Flávio, os sociólogos costumam dizer, é preciso distinguir entre o Papa, líder da Igreja Católica, e o Papa responsável pelo Estado do Vaticano. Você acha que o Vaticano, vamos dizer assim, é fechado a inovações, a mudanças? Como que você analisa o papel do Vaticano, o Estado ali dentro da Itália? E independente, não obstante isso? É um Estado relativamente pequeno, mas com uma força política imensa. Acredito que para mover uma estrutura como é a Igreja Católica, não se pode aventurar muito ou andar a velocidades muito rápidas. Então, acho que faz parte desse sistema, né, que a Igreja Católica se constituiu ao longo da história, uma postura prudente em todas as atitudes. Prudente, que poderia chamar também de sabedoria e aprendizado com a história, com os próprios reveses da história? Sem dúvida, claro que sim. Ok, agora há uma questão que está todo mundo debatendo. Eu até acho que muita gente imagina demais, sabe? Está navegando na imaginação, sobre os reais motivos da renúncia. Então, Padre Cândido, é humildade, coragem, idade avançada? Como que o senhor analisa esse ato de renúncia do Santo Padre? Bom, em primeiro lugar, há um dado objetivo, e o Papa não ia mentir em relação a isso, e não mente porque a gente está vendo. A idade é avançada, ele é um dos pontífices mais velhos da história. Eu digo, não é que eu estou dizendo, há pessoas que vivem muito mais, né? 90 anos, etc. Mas sempre, a partir dos 80 anos, a idade traz fragilidades da pessoa, não pode se locomover. Eu acho, inclusive, ele não poderia falar isso porque não caberia. Nunca se ouviu falar, desde que foram instituídas há 30 anos atrás, uma Jornada Mundial da Juventude sem a presença do Papa. E haverá agora, em julho, no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude. O Bento XVI, eu acho que um dos motivos que o levou foi, não só isso, né? Ele não poderia vir à Jornada Mundial da Juventude, por isso que falou com Dom Arani. Ou, se eu não for, outro Papa irá. Outro Papa, então, ele não ia esperar morrer, ele não sabia que ia morrer até mês de julho. E nas últimas viagens já estava com muita dificuldade. Muita dificuldade. A viagem do México, ele caiu, né, teve dificuldades. Então, eu acho. Agora, isso não precisa falar Jornada Mundial da Juventude. É o governo da igreja que estava exigindo dele algo que ele já não podia oferecer. Agora, além disso, nós não somos ingênuos. A fragilidade da idade também para enfrentar problemas que nós todos sabemos que ele está vivendo dentro da igreja numa situação histórica muito delicada. Né? E isso aí a mídia está mostrando e às vezes especulando talvez até mais do que exista, né? Exatamente. Possivelmente isso os problemas sempre existiram na igreja. Hoje de maneira mais aguda. Ele pontua essa questão no texto da renúncia, né? Declaração. Exato. Na declaração dele ele fala das dificuldades do mundo, aliás, das características do mundo contemporâneo, para as quais é preciso ter um vigor físico e espiritual que ele não se sente. Aliás, o
o aspecto espiritual foi frisado, né? E nisso aí eu acho que consiste um grande gesto de humildade, porque renunciar, o Papa tem poder também, né? Renunciar a essa posição é um gesto de humildade muito grande. Mas também de lucidez, né? Ele diz lá, olha, eu não me sinto mais em condições idôneas, né, de manter, de seguir nesse ministério, porque ele exige vigor do corpo e do espírito. Aí, quando você fala, né, Cândido, desse ambiente controverso que ele viveu, era a situação, né, Exige dele muito mais do que ele pode oferecer. Ok, nós estamos só começando, vou chamar o intervalo, a gente volta já já. Antes de irmos para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Ela está aí, batendo na porta de seu coração. Fazer parte é ser comunhão, é nosso dever de fidelidade à igreja. Faça parte você também, seja um missionário evangelizador. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta, hoje falando sobre a renúncia do Papa. Você sabe como será escolhido o novo Santo Padre? Participe com a gente, mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Temos aqui a participação de Gleison Rodrigo pelo Facebook. A mídia tem mostrado algo que não condiz com a nossa igreja. Sendo assim, tem gerado muitas dúvidas aos que realmente não entendem o real sentido da Igreja Católica. É um absurdo falarem que a Igreja está sem liderança. Nosso líder é Jesus. Então eu volto com o Flávio, que falava dos motivos da renúncia do Santo Padre no bloco anterior. Quando os colegas estavam comentando aqui, eu ia sinalizar como que essa atitude do Papa Bento XVI sinaliza para uma nova compreensão do papado. Né? Como que isso humaniza e também do ponto de vista da grande opinião pública, né? Porque os membros da igreja conhecem o funcionamento, sabem inclusive da possibilidade, né, dessa atitude, mas para a opinião pública compreender, não é que aquele homem que está ali ocupando aquele papel é humano, como todos os humanos, está enfrentando uma dificuldade, que o exercício do papado exige esse vigor, né, que o Papa é um ministério desafiante, difícil dessa unidade, né? Aí vem até a questão, por exemplo, eu vi muitos comentários, aí a infalibilidade papal, porque o povo acha que infalibilidade papal é um nome que coloca o Papa acima da categoria dos humanos, né? E não tem nada a ver com isso. Eu acho que até isso levantou questionamentos que permitem às pessoas entender que infalibilidade papal não é nada disso. Ele continua sendo um ser humano comum, normal. Mortal como todo mundo. Agora, outra coisa é quando ele fala ex-cátedra em termos de fé e moral, né? E essa fala ex-cátedra, é bom lembrar que ele fala em nome de toda a igreja. Ou seja, enquanto autêntica comunidade de fé. A igreja ligada a Cristo, sim, é infalível. Ele simplesmente representa isso, mas ele é humano como todo mundo. Tudo que ele faz é tão fraco e tão humano, pode ser, como qualquer um de nós. Queremos agradecer a participação da Andréa Brunelli Donar. Fraterno abraço. Gleison Rodrigo, muito obrigado. A Graça Andreata, além de outras considerações em torno da fé, da humildade e da coragem, ela diz, Padre Cândido, que o fato de o Papa ter renunciado dá chance de mudança. Como que o senhor vê isso? Não, eu acredito chance de mudança no sentido de que as pessoas percebem que se pode romper com coisas que pareciam que não se podiam romper. Né? Há algo, uma coisa, por exemplo, renúncia do Papa. O pessoal não sabe que Paulo VI pensou em renunciar, João Paulo II pensou em renunciar, porque de fato eles não renunciaram. Mas quando vê que um Papa renuncia depois de 600 anos, que o último Gregório, você falou, Gregório XII? Gregório XII. 1415, aí nossa memória não chega a isso, no Brasil nem era descoberto ainda. Então, as pessoas falam, as pessoas começam a pensar, o significado disso
Há coisas que a gente pode mudar, não há necessidade de continuar. Correto. E há coisas que não se podem mudar. Agora, a igreja é depositária da fé, do evangelho, da tradição. Então, querendo ou não, aquilo que há de mais originário na tradição, ela será tradicional, né? Aliás, eu queria até fazer uma pergunta para o Paulo. Há muita gente que coloca assim, Papa Bento XVI é conservador? É progressista? Não, o mundo vê como conservador. O que a gente tem que refletir em termos de conservadorismo ou de progressismo, Paulo? Essas categorias, conservador, progressista, esquerda, direita, são sempre muito São complicadas, clichês da né? mídia. Depende do ponto de vista do lugar onde você, né, verá. Ou seja, Papa Bento XVI, né, como o Padre Cândido mencionou, é um intelectual, alguém que reflete a teologia. Certamente, essa decisão que ele disse que foi feito com plena consciência e liberdade, né, percebendo, e não deve ter sido fácil, foi através da oração, de uma grande reflexão que ele fez, tomou essa decisão aqui. Essa decisão dele implica realmente uma transformação enorme. Alguns e muitos não gostaram e reagiram. Eu me lembro que a minha mãe assiste muito os programas religiosos de uma rede católica e ela viu, né, um padre questionando que o Papa não poderia fazer isso. Ela ficou com raiva, trocou de canal. O cardeal de Cracóvia, né, o Stanislau, que foi secretário de João Paulo II, ele teve uma reação crítica. Ele falou assim, da cruz não se desce. Depois, aí ele teve que dar umas interpretações diferentes. Que aparentemente a renúncia, um ato de renúncia, como qualquer renúncia, pode demonstrar fraqueza, né? Abandonando o barco. E, na verdade, não é isso. Mesmo porque a estrutura da igreja não é João Paulo II, não é Bento XVI. A estrutura da igreja é comunhão, né? Sim, Flávio. É muito curioso observar que, após a renúncia, teólogos de distintas correntes e tendências parece que se fecharam no apoio, né, à atitude do Papa Bento XVI. Acho que é importante lembrar que também o papel que o teólogo, o cardeal Ratzinger desempenhou na Cúria Romana é um papel extremamente desafiador, né? Quer dizer, guardar essa tradição da fé não é um papel que inspire assim, facilidades e amizades. E consensos. Né? Sobretudo Exatamente. num mundo contemporâneo que é caleidoscópico, né? Mas, agora, tem um dado, Padre Cândido, desculpe interromper, o senhor que é o convidado. O ato de renúncia está previsto no Código de Direito Canônico? Sim, não? tranquilo. Então, Os bispos todos renunciam. Correto. 75. Mas eu queria falar que é bom lembrar também que Bento XVI era o Ratzinger, teólogo do Concílio Vaticano II. 3 teólogos alemães fizeram praticamente o concílio. Karl Rahner, Ratzinger e Hans Küng. Os 3 foram os grandes motivadores do Vaticano II. A Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, é quase toda devida ao Ratzinger, que era a especialidade dele, que inclusive fez a eclesiologia. Ele tem um livro O Novo Povo de Deus, Pois é, fantástico. É pena que não reeditaram esse livro. É um livro da editora Agir, tão velho que era. Eu li esse livro, né? agora vamos olhar um pouquinho para fora, Flávio. Que implicações você consegue ver no ato da renúncia do Papa em relação às outras religiões? Mas então, eu não consigo ver assim uma implicação direta em outras religiões. Acredito que todos esses cargos vitalícios, né, ou a própria sacralização do sacerdócio extremada, né, possa se ver um pouco questionada, né, a partir dessa atitude. Mas um impacto assim tão... No meio neopentecostal, não há um ar de regozijo? Eu andei perguntando para pessoas vinculadas a igrejas neopentecostais sobre manifestações na igreja e eu não consegui obter assim, ainda um retorno assim, de que, de fato, exista um regozijo com essa temática. Tá certo. Padre Cândido e Paulo, se não há regozijo, há um momento de crise? Paulo, por favor. Eu acho que a crise é a condição humana, né? A gente às vezes estabeleceu essa ideia de que um certo idealismo, que como se não fosse previsto a crise e o conflito. Gente, desde o momento que a gente nasce, começou a crise, né? A gente estava tranquilo no útero materno, de repente a primeira crise é nascer.
Então, a vida é isso. Então, veja, a crise é oportunidade, é chance de mudança. Por isso que eu acho que há essa profusão de pessoas escrevendo, questionando, né? E a lucidez de Bento XVI foi dizer lá, nesse mundo, com essa quantidade de mudança, com essa quantidade de desafio, governar, ele usa as duas expressões, governar e anunciar o evangelho, precisa de alguém com vigor do corpo e do espírito. E eu não tenho essas condições. Então, é humildade, sim, mas é também lucidez. Gente, hoje o mundo precisa de um líder que possa ter essa energia para responder e não vai parar. Os problemas, né, os desafios vão aumentar. A questão ecológica, social, econômica, política. Né, Os desafios da bioética, enfim. Isso Flávio, sinaliza algo para o conclave. Acho que essa carta, essa declaração, sinaliza algo para a escolha do próximo Papa, porque indica, olha, que o próximo tenha condições de dialogar com Agora, o mundo nessas falando da características. crise, né? Eu penso, a igreja está no mundo, ela não está fora do mundo. Sim. O mundo está em crise, nós temos que reconhecer qual a instituição, qual o país Correto. que não está em crise. Verdade. Família, educação, saúde, no mundo inteiro. A civilização ocidental está numa... E o segundo... democracia. Hein? A democracia. A própria democracia, né? Bacana. Agora, Mas só o outro segundo detalhe, ponto, sim. segundo ponto da crise, porque eu não poderia deixar de falar o segundo. A crise é uma oportunidade, vem a palavra crisolamento, que vem de crise, né? A crise é a oportunidade que a gente tem de aperfeiçoar. Sem crise, a gente não caminha. A gente caminha pelo acrisolamento, a gente vai se desgastando e, ao mesmo tempo, caminha. Né? Eu ia falar nessa direção, né? Porque a palavra crisis vem do verbo grego. Crino significa julgar. Então é um momento de julgar, de repensar, de retomar, né? Queria agradecer aqui a participação da Leni Bastos, Rosário Azevedo, Efigênia Rosa. Fraterno abraço. O Marcos Teófilo, dentre outras coisas, ele faz uma provocação. Acha que o Papa renunciou por causa da falta de vigor, foi um gesto de humildade, mas ele acha que a igreja anda meio lenta. O que o senhor acha, Padre Cândido? A igreja é lenta mesmo, ela não pensa em amanhã, semana, mês ou ano, ela pensa em 100 anos, em centenas de anos. Então ela olha desta forma, porque é uma instituição porque alguns falam, o judaísmo também é muito antigo, etc. Mas o judaísmo é mais uma etnia, como o Islã. Agora, a igreja é uma instituição mesmo, que tem uma permanência no Ocidente há 2000 anos. Então, essa permanência dá a ela uma visão de passado e de futuro que vai além do tempo. Agora, fora disso, eu acho que se poderia ser mais rápido, eu não sei. O Papa não é um céu. CEO. É o nome que estão usando agora, né? Chief, chefe, como é que é o outro nome? Hein? Não sei. É o nome que estão CEO, usando. as empresas... Eu não sei esse nome, é chefe de um executivo, né? Ele não é um chefe de executivo, ele é um... Então nós vamos para um rápido intervalo. Aproveite para participar conosco. Hoje estamos falando sobre a renúncia do Papa. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo Facebook. Até daqui a pouco. Acho que é chefe executivo. A renúncia de Bento XVI. Este é o tema do programa de hoje. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então participe com a gente. Faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor ainda pelo telefone 3209-0115. Para você que está chegando agora, participam conosco hoje o apresentador do programa Questões de Fé, Padre José Cândido, o doutor em Ciências da Religião da PUC Minas, Paulo Agostinho, e o chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Flávio Senra. Então, retomando o nosso debate, há uma questão que talvez fosse bom a gente tratar aqui. Como que tem sido a recepção da comunidade católica com relação à renúncia do Papa Bento XVI, Flávio? Como que você analisa esta recepção dos católicos? Olha, a recepção, pelo menos aqui no Brasil, enfim, no mundo todo foi visto foi com surpresa. Não, isso é o primeiro... Espanto. Até dentro do Vaticano?
Sim, todos. enfim. Mais ainda. Todos. Agora, pouco a pouco, acho que as pessoas foram entendendo o significado dessa decisão. E, em princípio, não parece haver um grande movimento de oposição, ou pelo menos publicamente, né, à luz do dia, essa oposição não tem se manifestado. A decisão da renúncia, o que eu tenho observado é que em vários setores, aqui no nosso caso eu falaria mais Brasil e América Latina, como assim, então uma nova possibilidade. Vamos pensar então que caminhos novos, né, podem ser pensados para a igreja. Agora, você acha que a mudança no papado, a renúncia do Bento XVI, possa interferir, por exemplo, em alguma coisa, alguma questão da sociedade contemporânea? Nas religiões você achava que não, e na sociedade contemporânea? Enfim, a Algo igreja... novo pode O vir Padre aí? Cândido fez aqui, já colocou aí, a igreja é uma instituição que está no mundo, né? O diálogo com a cultura nunca foi negado da parte da igreja, negar com o mundo, né? A gente não pode esperar que a igreja, que a instituição igreja decida aderir à cultura contemporânea, assim, sem mais, né? E simplesmente dar um nada contra tudo o que a cultura contemporânea vá produzindo. Agora, estabelecer um diálogo, como já vem acontecendo e amadurecendo esse diálogo, é algo que a gente vem fazendo nos últimos anos. A minha expectativa é que a igreja continue nesse processo e talvez, né, abra ainda mais frentes do que aquelas que já existem para continuar esse debate com a cultura contemporânea. Ok. O Paulo falou ali o advérbio mais. Que surpresa maior foi essa no Vaticano, Paulo? Eu acho que talvez alguns muito próximos, né, talvez uma ou duas pessoas, eu acho que não se esperava isso, né? Essa ideia que... Mas há 10 anos atrás, o Papa, já numa entrevista a Peter Ziewald, ele fala da renúncia pelo bem da igreja e etc. Não, é menos, não chega a 10 anos, não. Acho que uns 3 anos, não é não? Não, é um pouco mais. É um pouco mais? É um pouco mais. Agora, hoje, inclusive, eu li um texto muito interessante que parece que o termo que ele usou na declaração é o mesmo termo usado lá com Paulo VI, quando fala da questão dos bispos aos 75 anos. Então, alguns analistas estão dizendo, olha, a expressão é a mesma. Será que isso não é um sinal dele dizer também o Papa, em função da idade, né, deveria, né, ter atento se ele está dando conta de responder aos desafios do mundo moderno? Que ele não, quando ele faz para ele, supõe-se que agora os cardeais, já tem um movimento entre os cardeais de que vai se estabelecer um limite também para o Papa. E nós vamos ter agora uma série futuros pontificados de papas aposentados. Daqui a pouco nós vamos ter mais papas aposentados do que papa lá em cima. É que o senhor tem razão. Em 2010, ele repetiu a mesma expressão, que é aconselhável, se o Papa não sente o vigor físico e espiritual necessário, que ele renuncie pelo bem da igreja. Então, esse gesto dele, o senhor vê, Padre Cândido, que é pelo bem da igreja? Com certeza. Aliás, eu acho que é mais do que o bem da igreja, no sentido de que ele se sacrifica pela igreja. A gente está vendo agora em Roma, os artigos nos jornais, está muito recorrente esse tema, que ele se sacrificou. Nós todos sabemos que houve muitos problemas de gestão, de brigas, enfim, não é briga no sentido de raiva, não. Modos de operação diferentes em grupos dentro do Vaticano, e que ele não conseguiu fazer aquilo. E com a sua renúncia, esses grupos agora tendem a se agregar. Nossa, a que ponto nós chegamos? As pessoas começam a botar a mão na cabeça e falam, nós chegamos a esse ponto, meu Deus do céu, vamos parar com isso. Vamos nos reconciliar, vamos pensar um pouco mais juntos. Eu acho que é um sacrifício pela igreja. Agora, como pode ser o perfil do novo Papa e o que o senhor Paulo Agostinho acha que seria um perfil ideal? Começa você, porque eu acabei de falar. Bom, eu acho que o grande desafio, isso foi aberto pelo Concílio Vaticano II. Hoje precisa-se de alguém do diálogo. Não é possível, a gente não consegue anunciar essa mensagem revolucionária, né, salvífica, né, libertadora que Jesus nos trouxe, se a gente não é capaz de dialogar, que foi o que Jesus fez o tempo inteiro. Né, com a sua própria tradição, inovando, com aqueles que eram excluídos da sociedade. Né? Então, essa é a atitude. Eu acho que há uma caminhada da igreja nesses mais de 2000 anos que mostra que
o que ela legou de importância na filosofia, na ética, né, nas considerações dos valores. Então, o mundo avançou, mudou muita coisa. E há muita crítica da cultura, da ciência, da filosofia. Eu acho que dialogar é ouvir, é refletir criticamente, não é ter que aceitar. Essa atitude, essa compreensão que se tem. Ah, não, agora a ciência é assim, a gente tem que aceitar. Não, Paulo, tudo tem eu que ser gosto muito crítico. de repetir algo que eu aprendi ao longo da leitura da Sagrada Escritura, que a lógica que permeia a Bíblia não é essa científica. Nada contra a lógica científica, pelo contrário, né? Não é a lógica do conhecimento, mas é a lógica da escuta, é a lógica da proximidade, do acolhimento, né? Então, acho que nessa perspectiva que você está refletindo, o novo Papa deveria exercer isso muito mais, né, Padre E Cândido? ele fez isso, né? Antes de ser Papa, ele se reuniu com Habermas para discutir, fez um encontro em 2005, depois Dialética da com Hans secularização. King, que era outro ele teólogo tinha um que diálogo foi. com os intelectuais, Pois é, né? aquele simpósio que ele O faz outro todo também ano. suíço de língua francesa, aquele hermeneuta que faleceu, agora eu esqueço o nome dele, sempre eu falo... Baltazar. Não, um hermeneuta recente agora, muito, muito bom. Ah, Você vai lembrar. Gadamer, faleceu Não. tem pouco tempo. Quem? Também. Gadamer. Não é Gadamer, é outro. Mas, independente disso, ele teve um diálogo muito bom. Mas, com relação ao pontificado, ao próximo pontificado, aí vocês estavam falando do diálogo, né? Eu acho que isso é essencial, esse diálogo. Agora, o diálogo, e você falou também muito bem, as pessoas ficam pensando assim, quais são os cardeais progressistas e conservadores? Se você entender cardeal progressista, aquele cardeal que vai ser a favor do aborto, a favor de tantas coisas, eu não vou dizer todas agora que não interessa, você não vai encontrar nenhum. Então vai dizer todos. O John Allen, que é um vaticanista americano, que está em Roma fazendo análise, sempre escreveu mais de 5 livros sobre isso, ele fala o seguinte, o problema do ser mais arejado, mais liberal, etc., dialogar com o mundo, é o tom que se dá. Você diz, o conteúdo é o mesmo, mas a maneira como você fala, a maneira como as coisas se encaminham, pode ser muito diferente, pode significar muita diferença, né? Cândido, você pega o João 23. Ninguém esperava que aquele homem de uma certa idade, né, iria revolucionar a igreja com o anúncio do Concílio Vaticano II. Então tem coisas assim, Se não você dá para fazer esse cálculo. Se você pergunta qual Papa progressista ultimamente, vão falar João 23, que na verdade não é João 23, é Paulo VI, mas ninguém sabe. Sim. Paulo VI era tímido. João 23, do ponto de vista doutrinário, só do ponto de vista social, como todos os papas, inclusive Bento XVI, são muito abertos, né? Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista da doutrina, era tão conservador quanto Pio XII. Tá? Ok, eu queria colocar uma questão para o Flávio antes de chamar o intervalo. É o seguinte, normalmente, em geral, a mídia acabou rotulando o Bento XVI de conservador, contrário de João Paulo II, que era um papa carismático, falava a linguagem do jovem, etc. Flávio, como que você vê, qual que é a importância desse carisma do Papa, de ir até a humanidade, de ir até o povo, de ir até o jovem, de escutar, de dialogar, ou seja, qual a importância de ele ser carismático? Eu relativizo isso, né? Uma exigência do mundo contemporâneo, da força da mídia. A pessoa não pode ser uma pessoa mais reservada, né? Isso quase vira um carimbo, assim, isso daí não é bom. Acho que mais que ser esse carismático e viajante, como o grande Papa João Paulo II, né, há valor também num Papa com uma espiritualidade profunda, com a qualidade intelectual como o do Papa Bento XVI. Não me parece ser uma exigência sine qua non. Tá. Né? Me desculpe, mas quando eu usei o termo carismático, eu me refiro à primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Um só é o Espírito, mas são diversos os carismas. Ou seja, no mundo de hoje nós temos muitos chefes, muita gente que ocupa cargo importante, mas temos poucos líderes. Líder é aquele que congrega, é aquele que transita. Então João Paulo II foi esse homem. Nem todos exercerão uma liderança desse tipo, né? Claro que não discordo da sua colocação, mas o carismático aqui é ungido, é da caris, é do carisma, né? Padre Cândido, qual a chance de um Papa não europeu? A mídia fica dizendo, os papáveis, Dom Odilo Scherer, o filipino, o africano, Angelo Scola. Qual a chance de um Papa não europeu? Pode até ser.
mas eu acho muito difícil, porque os não europeus, eles não têm... Se o Bento XVI, que trabalhou na Cúria durante tanto tempo, ainda enfrentou dificuldades, bom, pode ser que haja análises diferentes, mas você pega um cardeal que não sabe nada do que está acontecendo de fato lá, só sabe numa ocasião de conclave, porque circulam entre eles as informações. É muito difícil, tem que ser alguém que está tarimbado lá, que está sabendo das coisas. Então, eu acho que vai ser difícil. Bem difícil, né? Não europeu vai ser difícil. Ok, o Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre a renúncia do Papa. Padre Cândido, por favor, como que funciona um conclave? Quem participa? Quem vota? Bom, os cardeais menos de 80 anos, né, tem 79, os que fizerem 80 anos. Agora parece que hoje um renunciou, né? Sim, Não, 116 agora. não renunciou, não vai ao conclave. Tá doente. Então, nós temos esses 116 que vão. E como funciona? 2/3. Quando conseguir 2/3, a fumacinha branca vai aparecer. E que ideia é essa da fumacinha branca? De onde que vem isso? Isso é é uma antigo, curiosidade, isso né? é antigo. Agora você me apertou. A origem mesmo, eu vou pesquisar. É uma curiosidade minha também. Ó, já se criou um aplicativo da fumacinha branca. Já tem um aplicativo, sim, funcionando lá. O pessoal vai sair, vai receber. Você baixa o aplicativo no seu iPad, iPod, no seu telefone celular. Quando sair a fumacinha branca, já vão avisar? Já tem um aplicativo. Bom. Agora, espero que não pegue fogo no seu celular. Paulo, vamos deixar a fumacinha branca para lá e vamos refletir com o Flávio. Olha, no mundo de hoje, Flávio, quais são os grandes desafios da igreja? O mundo contemporâneo é multifacetado, né? Tanto que nós falamos em pluralismo em todos os aspectos. Quais são os grandes desafios da igreja? Já foi colocado aqui, pelo menos um muito importante, que é o desafio do diálogo. Né? O desafio do diálogo implica uma atitude também de escuta. Né? Para uma instituição que muitos anos, né, sendo hegemônica e tendo o acesso ao poder, como foi o caso da Igreja Católica, talvez essa atitude da escuta em relação a novas tendências, novas perspectivas, seja um pouco mais difícil. Mas nós estamos caminhando, acho que os últimos anos, o Concílio Vaticano II abriu uma nova perspectiva, a gente vai nessa direção. E talvez ainda pensar alternativas a questões que a própria Igreja Católica tem de enfrentar. Né? O número de ministros, né, para servir a população católica, como questões como, né, o papel da mulher, a própria disciplina celibatária é um tema que tem sido colocado em pauta novamente, né, que não é uma questão nova. Enfim, eu acho que esses três já estariam muito de bem. bom tamanho, né? Tem mais. Seguramente tem alguns problemas também de relações internacionais, né? E os desafios de uma economia de mercado completamente desumana no mundo de hoje. Eu às vezes digo assim, o futuro da humanidade, dizia Paulo VI, passa pela família. Hoje eu digo, passa pela economia de mercado. Por exemplo, e nós não conseguimos dizer muita coisa. Por exemplo, as questões ligadas à sustentabilidade. Né? Qual que é a posição? Paulo Agostinho tinha assinado para isso. É a questão da juventude, uma igreja envelhecida. Né? O papel e protagonismo. E essa questão da juventude, eu acho que é um desafio não só da comunicação, mas para se pensar o futuro, né? O perfil de uma sociedade, às vezes consumista, individualista, que só pensa no aqui, não é capaz de pensar o futuro. E eu acho que essa questão talvez seja muito grave da igreja, porque a gente perdeu essa conexão com esse jovem. E é interessante que o jovem atual, ele não quer saber de discurso. O que o move é o exemplo, é o testemunho. Eu acho que uma igreja servidora,
que testemunha, né, essa fé, né, esse segmento de Jesus, isso fala mais do que qualquer coisa. Eu acho que é uma expectativa na Europa, no mundo inteiro, né, nos países do terceiro mundo, nos Estados Unidos. Eu acho que se espera isso que o Flávio... Ok, Flávio, vamos lá. Eu ainda Depois passo teria então a duas palavra. questões, Sim. né? Uma igreja, concepção de igreja, povo de Deus, mas ainda uma igreja muito clericalizada. Qual o papel do leigo, a participação do leigo, não só na igreja, mas também nas decisões? Acredito sim que nós já avançamos bastante, mas temos ainda muito mais a avançar. Eu estava aqui pensando um outro, mas agora... Tá certo, Padre Sim, Cândido, Mas por favor. eu tenho, do ponto de vista da visão global do mundo, eu acho que o próximo Papa, ele tem que enfrentar a questão do islamismo, no sentido do diálogo, porque é uma questão espinhosa. Na Europa, por exemplo, quase todos os países, o confronto existente entre os europeus, pós-cristãos, ou o que quer que seja, ou cristãos, com o islamismo é muito sério. Na França, na Inglaterra, na Alemanha. Eu acho que tem que enfrentar a questão do islamismo, a África, o problema da África, com toda a sua gama de dificuldades, fome, opressão, etc. E a China. Eu acho que o Papa também tem que ter um olhar sobre a China, porque a China está o futuro aí aparecendo, né? Então tem que estabelecer relações diplomáticas, enfim, ter um olhar para essas grandes questões. Seguramente. Agora, a mídia, nesses dias, ela mais esclarece ou confunde, Padre Cândido? E nós falamos ali, talvez, da impossibilidade de um Papa não europeu. Agora, quais são os nomes mais cotados, segundo a sua visão? Na minha visão, eu tenho o meu candidato. Mas o senhor não vota. Não voto. Não vota, não. Não voto, mas estou rezando. Quem sabe Deus vai ajudar, né? Porque diz que é o Espírito Santo que escolhe, então não custa nada a gente rezar. Então eu estava até falando, né? O candidato que eu gostaria que fosse eleito é um tal de Ravasi, Gianfrancesco Ravasi, que é uma pessoa aberta de diálogo com o Islã, com as religiões, de cultura. Então eu penso nesse. Agora, os candidatos estão colocando o cardeal Scola de Milão, estão colocando o cardeal de Nova York, estão colocando um muito bom, que seguiria a linha de Ratzinger, que é o cardeal arcebispo de Viena, Chambord, que é muito bom, que quando ele teve um pega, inclusive, público com o Ângelo Sodano, em rede mundial, né, de informação. Então, são esses os correto. candidatos. São líderes esses aí, né? São líderes. Ok. O Clayton, do bairro Jaqueline, ele pergunta para o Padre Cândido: o que o senhor acha do protestantismo dentro da Igreja Católica? Sou católico e alguns estão mais protestantes do que católicos. Eu não entendi. Talvez eu vou dizer para o senhor. O que significa? Eu não sei se entendi bem, o Clayton, mas algumas pessoas na Igreja Católica estão usando, por exemplo, expressões, palavras muito próximas, gestos dos evangélicos. Por quê? Os evangélicos estão em várias redes abertas aí dia e noite, de madrugada, toda hora. Então, é a bênção, não é a vitória em Jesus, e assim vai. Ou seja, não é um referencial simbólico próprio do catolicismo. Se eu entendi, por exemplo, tem redes de televisão católica que tem determinados comportamentos de padres, por exemplo, que são muito semelhantes a pastores evangélicos. Eu acho que não é próprio da Igreja Católica isso, não. Isso é uma exceção, né? Essa coisa de milagre, sei lá o quê, curas, botar a mão na cabeça. Eu acho que não é próprio nosso. É alguma coisa que corre fora. Se for isso, é a minha opinião. Agora, se é um gesto, se é uma palavra que está sendo fiel àquilo que é a essência do Evangelho, ótimo, que bom, claro, né? Que a gente se encontre, que a gente aprenda. Porque eu acho que o católico tem muito a aprender também com essa caminhada das igrejas evangélicas, da sua forma. Eu acho que por isso, inclusive, o programa, né, que você tinha, justamente era um espaço de diálogo ecumênico com vários líderes evangélicos. Eu acho que, por isso eu acho que é um grande desafio do Papa, porque se a gente fala, se a gente anuncia o mesmo Jesus, se a gente não é capaz de se entender entre nós, né, os Que cristianismo é esse, né? Estamos vai longe anunciar do Evangelho. essa verdade? Ok, Clayton, obrigado pela participação. Temos aqui a participação da Carla, da Floresta. Ela pergunta para o Flávio Serra: você considera possível o Papa ter um tempo determinado na sua função? Qual a sua opinião sobre isso, se isso fosse possível? E gostaria de saber também o que você acha
nesse caso, o cardeal dizer que já foi Papa? Bom, enfim, acho que já foi colocado aqui que se trata de uma possibilidade, que isso pode abrir um precedente para os futuros papas, e pelo menos no meu entendimento e do que eu tenho acompanhado também, né, o que vamos ter talvez seja o bispo emérito de Roma. Né? E, pelo menos é o entendimento que me parece, gente, o mais natural. Hoje pode ser uma coisa assim, mas daqui a pouco tempo vamos acostumando com isso, né? Nós vamos acostumando o bispo de emérito de Roma, como tem bispo emérito do arcebispo de Belo Horizonte. Os bispos antes não renunciavam. Também não, morriam. Isso foi uma novidade na época. A mesma coisa. Ok, Flávio. Carlos, obrigado pela participação. Queremos aqui também mandar um abraço para o Frei Manuel Ferreira, Mônica Carvalho, Ângela Almeida, Vera Lins, Graça Andreata, Isadora, Janer, Marileia, Gledson, todos eles participaram conosco pelo Facebook. Fraterno abraço para vocês, na próxima semana eu espero por vocês. Padre Cândido, a atitude do Papa ao renunciar provocou certa consternação em todo o mundo, no Vaticano, no mundo católico, na sociedade como um todo. Ora, estamos aí agora às vésperas de um novo conclave, né? Mas quem guia a igreja entre 28 de fevereiro agora até o conclave? Até o dia 10, que possivelmente o conclave começa dia 10. Sede vacante, são 3 cardeais, o cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado, o Ângelo Sodano, que é o Carmelengo, e um outro que agora, que eu não sei o nome dele, da penitenciária apostólica. Eles não tomam decisões. A igreja fica sem decisões, nomeações. Toda a igreja, fica sem o governo até a eleição do novo Papa. Chama-se sede vacante. Esses 3 cardeais, eles são incumbidos simplesmente de reunir os colegas e proceder às celebrações, enfim, dar a ordem necessária, como se vai proceder, isso ou aquilo. Eles são coordenadores só para aquela função. A igreja não tem decisão. Ok, Flávio, Paulo, Padre Cândido, muitíssimo obrigado. A presença de vocês enriqueceu o nosso debate e espero que tenha contribuído para a informação de tantas pessoas que estão assistindo ao programa. O Horizonte Debate está terminando e queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte, cujo objetivo maior é a construção da Catedral Cristo Rei. Faça parte você também ainda hoje. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.